Capítulo 2: Vencendo o medo. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. O medo é uma emoção natural que sentimos diante de um perigo. Funciona como uma defesa. Se você estiver diante de uma ameaça física, como um animal feroz, ou na beira de um lugar altíssimo, sentirá medo. E também, ao enfrentar um desafio, estamos sujeitos a sentir medo. Algo novo pode trazer insegurança, ou ainda uma situação que parece fugir do nosso controle pode trazer medo. Mas quando o medo passa da normalidade, impedindo-nos de tomar decisões, abatendo-nos diariamente, perturbando-nos, precisamos sim vencê-lo. O medo que falamos é uma aflição que persiste em continuar na alma e pode ser em maior ou menor intensidade, e pode ter uma causa real ou não. Uma boa ilustração para isso, por exemplo, quando um familiar sai de casa e a pessoa já pensa que algo ruim acontecerá. Por exemplo, que ele sofrerá um acidente. Esse tipo de pensamento deve ser rejeitado e repreendido em nome de Jesus. Se isso acontece com você, rejeite, fazendo uso da palavra de Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmos 91:10. Muitas pessoas, ao sentirem um sintoma, sentem também um medo de estar com determinada enfermidade. Ou, se a doença já foi diagnosticada, vem o medo de morrer ou das sequelas. Seja qual for a situação, é hora de lutar contra o medo. Por trás de toda doença grave existe um espírito de enfermidade. E nesse caso, o medo é uma ferramenta do maligno para a destruição daquele que está enfermo. O que leva alguém a ser dominado pelo medo? A falta de fé. Veja, quanto maior a incredulidade, mais aumenta o medo, pois a fé traz segurança, ela afasta o medo. Quando decidimos que não vamos ficar aflitos com determinado problema, mas oramos a Deus pedindo socorro dele e confiamos, o medo desaparece. E mesmo o medo infundado, que aparentemente não tem causa, também some através da fé. Lembrando que fé é confiar em tudo aquilo que Deus fala ao meu coração através do conhecimento de sua palavra. Todos nós estamos sujeitos a sentir medo, independentemente de ser cristão ou não. Existem pessoas que têm fé na palavra de Deus quando o assunto é sobre salvação, mas não têm fé em relação à cura e por isso sentem medo. Não entenda mal quando falamos sobre falta de fé. Não queremos dizer que você não crê que Jesus é o Salvador, mas a palavra de Deus nos revela que Ele tem poder para cuidar da nossa vida por completo e em todas as áreas. O problema é desconhecer as promessas bíblicas e viver mal em uma ou algumas áreas. Por isso, a orientação é que conheça mais e mais da palavra de Deus e pratique. Cresça na sua fé, que os seus medos vão desaparecer. Se você alimentar o medo, ele vai crescer. Por exemplo, é a prática de assistir filmes de terror
Você vê imagens de coisas más e perversas nesse tipo de filme. Consequentemente, vai sentir medo até do escuro. Mas se alimentar a fé, vencerá essa luta. Aprenda a pensar na palavra de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:21. Traga à sua memória coisas boas. Assim você terá paz, vencerá seus temores. Quase sempre o medo é plantado na mente através das más notícias. Rejeite os pensamentos de temores, ansiedade e preocupações e viva uma vida feliz. O inimigo age através do medo. Antes de acontecer alguma coisa ruim na vida de alguém, geralmente o medo chega antes. Foi assim com Jó. Ele temia perder tudo: os filhos, a saúde, a riqueza e os amigos. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele mesmo confessou isso. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que eu mais me dava medo me atingiu. Jó 3, versículo 25. Antes que o motivo do medo se concretize, devemos orar e paralisar o mal no nome de Jesus. No capítulo 5, aprenderemos mais sobre o nome de Jesus. Você conseguiria imaginar Davi com medo? Ele enfrentou o gigante Golias, que nunca havia perdido uma batalha. Ele era humano como todos nós, mas ele havia aprendido a vencer o medo através da fé. Em uma de suas orações, Davi disse: Eu pedi ajuda do Senhor, e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmo 34, versículo 4. Davi falava que venceria o gigante. Em momento algum ele confessou dúvida, nem disse que sentia medo. Mas isso não significa que o medo da derrota não tenha passado pelo pensamento dele. Porém, ele confiava em Deus e apenas declarava a fé. Entenda isso: medo é sentimento. Fé não é sentimento, é decisão. Decido crer na palavra de Deus, ainda que eu sinta medo, e por causa da minha fé, o medo vai embora. Devemos falar sobre a solução do problema, para ter coragem para vencer. Assim, chamemos à existência, através da fé, a resposta que precisamos. Rejeite todo tipo de pensamentos de destruição e de morte. Você tem que pensar que já está curado, que você já está liberto, e pensando dessa maneira, você tem vida e força para continuar caminhando. E buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Quando buscamos a Deus de coração, nós obtemos a resposta. E essa resposta nos dá paz. Assim, Deus retira todo medo e traz refrigério e paz na alma. Então, conseguimos ter uma vida verdadeiramente feliz. Parte 2.1. Pressentimentos. Além disso, tome cuidado com aquele famoso pressentimento. A impressão de que algo ruim acontecerá, e de fato aconteceu. Mas o que é esse pressentimento? Trata-se de uma sugestão do inimigo. Se você sentir que algo parecido, não fique esperando o mal acontecer. Ore repreendendo toda a investida do inimigo contra a sua vida. Nenhum mal vai acontecer comigo ou com minha família. Isso está repreendido em nome de Jesus. Se o pressentimento vai acontecer ou não, dependerá da pessoa lutar espiritualmente e usar a fé.
rejeitando todo tipo de mal. Fazendo dessa forma, o pressentimento nunca vai acontecer. Portanto, não aceite o pressentimento, pois do contrário estará permitindo a entrada daquele mal em sua vida. O simples fato de falar, acho que algo ruim vai acontecer, já constitui uma autorização para que isso aconteça. Nossas palavras têm muito poder. Falaremos mais sobre isso em outro capítulo. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo, e os protejo com a minha forte mão. Isaías 41:10. Deus está cuidando daqueles que seguem sua palavra. Ele sustenta e guarda aqueles que escolhem ser seus filhos. Quando obedecemos à direção de Deus, não existe mal que possa nos vencer. Você não vai morrer com essa enfermidade, porque está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Números 23:19. Quando você passar por uma situação que lhe cause medo, use o nome de Jesus. Clame por esse nome. Grite por esse nome, Jesus. Tenha certeza de que receberá o socorro do céu. Deus vai cumprir na sua vida a promessa de cura. Por isso, não tenha medo. Firme-se no nome de Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Deus está cuidando de você. Nunca se esqueça disso. Entregue a ele todos os medos. Comece a sonhar com um futuro de paz, cura e felicidade. Troque o medo pela esperança. Não fique projetando derrotas. Muitos pensam que as coisas em sua vida vão dar errado. Se hoje você encontra-se enfermo, não pense que vai permanecer assim. Mude a forma de pensar. Comece a planejar que você vencerá essa doença e vai testemunhar o milagre de Deus na sua vida. Planeje um futuro no qual estará com saúde, que em breve você irá ao médico e com novos exames será constatado a cura para a glória de Deus. Não tenha medo de fazer exames ou de diagnósticos, ainda que não venha a ser favorável no momento. Repita o que a palavra de Deus diz: o Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, versículo 6, parte A. A palavra nos ensina que Deus está conosco quando buscamos a Ele. Normalmente, quem sente medo também se sente sozinho, desamparado. A pessoa só é dominada pelo medo com mais facilidade. A partir do momento que a pessoa está com Deus, ela não se sentirá sozinha. Por exemplo, um menino briga na escola com alguém maior do que ele. Ele tem medo. Mas se estiver com um grupo de amigos, sentirá coragem para enfrentar um oponente, ainda que ele seja mais forte. Ou quando tem um irmão mais velho para defendê-lo, aí tudo fica mais fácil. Temos que agir dessa forma, encarar o problema confiando no nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, está conosco, vai nos guardar e livrar. Quando nos esforçamos para obedecer a palavra de Deus, Ele ouve e nos atende. A desobediência a Deus sempre traz prejuízos. Devemos orar a Deus para ter forças para viver de modo a agradá-lo. A Bíblia nos ensina que, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículos 23. Eis que a mão do Senhor não está encolhida,
para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, versículos 1 e 2. O medo é a ausência de fé. Quem tem fé não tem medo. A pessoa dominada pelo medo perde grandes oportunidades. Ela não se lança. Deus está dando oportunidade, mas ela fica travada. Por exemplo, tem gente que tem medo de falar em público, de lugares fechados, de escuro, de determinados insetos. Todos nós temos que enfrentar o medo. E quando fazemos isso, com a palavra no coração e fé em Deus, vencemos e glorificamos o nome do Senhor Jesus. O medo chega devagar, aos poucos, e se você não confrontar ele, ele vai crescendo, até tomar uma proporção grande dentro da pessoa. Quando você sentir um pequeno medo, confronte-o antes que ele cresça e traga muitos prejuízos. O rei Davi, neste salmo, fala mais sobre o medo. O meu coração está acelerado e os pavores da morte me assaltam. O pavor e o tremor me dominam e o medo tomou conta de mim. Salmos 55, versículos 4 e 5. Podemos acreditar que ele estava sofrendo um ataque de pânico, coração acelerado, tremor, perde-se o controle. Isso é o que o inimigo deseja, que você perca a calma e fique desestabilizado. Se por acaso um familiar seu faleceu devido a alguma enfermidade e você começou a sentir sintomas parecidos com o que ele teve, não se entregue ao medo. Ao invés disso, ore, declare a palavra de Deus. Confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. Salmos 56, versículo 4, parte A. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Salmo 23, versículo 4. Ainda que você passe por um perigo de morte, seja um acidente ou uma doença mortal, ou o que for, ou ainda que seja com um ente querido, confie em Deus, use sua fé. Lembre-se que Deus está contigo. Se você crer nisso, pode ter certeza, vencerá qualquer tipo de medo. Você não está sozinho. Deus está cuidando de você. Não tenha medo.